No final do mês de julho, nós tivemos as decisões de manutenção das taxas de juros pelos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Essas decisões elas já eram esperadas pelo mercado, mas tivemos uma mudança aí nas expectativas sobre essas taxas de juros aqui e também lá fora. Inclusive, o mercado de fundos imobiliários reagiu de maneira relativamente positiva, fechando o mês de julho com alta de 0,52%. Nesse vídeo, eu vou falar como está a nossa carteira recomendada, quais são as nossas perspectivas para cada um dos setores dos fundos imobiliários e como ficará a carteira depois da revisão. Bom, e antes de começarmos, eu queria pedir que você nos ajudasse a entregar esse conteúdo para mais pessoas ainda. Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e também no final do vídeo coloque um comentário aqui nos dizendo o que você está achando dos nossos vídeos. Bom, então vamos lá. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, o cupom das NTN-Bs, essa linha verde mais escura, recuou bastante aqui no mês de julho, né? Na prática, quanto menor esse cupom, melhor para os fundos imobiliários, especialmente do segmento de tijolo. No entanto, quando a gente olha para os fundos imobiliários, essa linha verde aqui mais clara, a gente não tem visto tanta volatilidade assim no índice. Isso se dá porque os fundos imobiliários eles têm uma composição híbrida. A gente tem 40% do IFIX sendo de fundos de papel, ou seja, aqueles títulos de renda fixa, fundos que investem em títulos de renda fixa, enquanto os outros 60% são fundos de tijolo ou FOFs, e esses sim sofrem mais com volatilidade. Por isso a gente acaba vendo esse comportamento um pouco lateralizado, mesmo a gente tendo visto uma crescente nas NTN-Bs que depois vieram a recuar, tá? Se você quiser entender melhor essa correlação negativa, o porquê é que isso acontece, eu vou deixar um card aqui no final desse vídeo para você acompanhar a explicação que a gente faz, inclusive fazemos alguns exemplos para demonstrar como essa correlação negativa se dá ao longo dos anos. Então, como eu mencionei, a volatilidade dos fundos imobiliários, a volatilidade do IFIX esse ano está relativamente baixa, tanto é que nós temos um desempenho acumulado de pouco mais de 1% no IFIX durante todo o ano de 2024. Olhando aqui a nossa carteira ao longo do mês de julho, ela também fechou positiva, fechou com desempenho superior a 1%, né, mais precisamente 1,16% ao longo do mês de julho, frente a 0,52% do IFIX. Esse é um desempenho aí basicamente de 2 vezes do principal índice de referência do mercado. Mas o que foi que aconteceu? Quais foram os principais ativos que levaram nossa carteira a ter um bom desempenho ao longo do mês de julho? Se você acompanha a nossa carteira aqui, você já viu que a gente tem uma posição um pouco mais cautelosa. Nós temos uma boa parcela da carteira em fundos de papel, uma pequena parcela em FOFs e a maioria da carteira, a grande parte da carteira, acaba estando em fundos de tijolo. Vamos ver quais foram esses principais desempenhos, quais foram os principais ativos que levaram a carteira a esse bom desempenho e depois eu vou também mostrar aqui quais são as nossas perspectivas e expectativas para cada um dos setores. Bom, nós vemos aqui que o grande vencedor do mês foi o LVBI 11, que é o fundo de galpões logísticos gerido pela VBI. Um portfólio de altíssima qualidade, de bom padrão construtivo e que segue quase que totalmente ocupado nos últimos meses. Mas o que foi que o mercado visualizou para ter esse desempenho substancial de 4% em apenas um mês? Bom, durante o mês de julho, o LVBI divulgou a reavaliação contábil dos seus ativos, ou seja, ele atualizou o laudo dos ativos que avaliam a valor justo os seus galpões. E esse laudo surpreendeu positivamente os investidores. No consolidado, o LVBI apresentou uma valorização patrimonial de cerca de 6%. Mas o que isso significa? Na prática, significa que aquele avaliador, que é aquela gestão, aquela consultoria imobiliária, avaliou aqueles ativos e entendeu que eles se valorizaram em cerca de 6% entre um ano e outro. O LVBI, dentre os fundos de galpões logísticos, pouco antes de entrar na nossa carteira, ele vinha apresentando consistentes quedas, inclusive foi um dos fundos que apresentou uma das maiores quedas em determinados momentos, dentre aqueles fundos de galpões logísticos, o que fez com que ele ficasse bastante descasado em relação aos seus pares. E aí, nesse momento de descasamento, a gente viu que era sim uma boa oportunidade e resolvemos inserir o LVBI na carteira, inclusive realizando a troca dentro do segmento de galpões logísticos na nossa carteira recomendada. Retiramos um fundo de galpões logísticos para a entrada do LVBI. No entanto, a gente não pode esquecer que essa reavaliação patrimonial, ou seja,
O valor patrimonial de um fundo imobiliário de tijolo, ele acaba sendo função forte dos juros. Ou seja, quanto menor a taxa de juros, maior tende a ser o valor contábil daqueles ativos de acordo com o método de precificação utilizado. É claro que outros fatores também influenciam. Tem o padrão construtivo, tem a localização, tem o valor comparável, tem também as transações que são realizadas naquela mesma região. No entanto, a variável juros exerce forte influência na definição desse valor patrimonial. Por isso que a gente fala que muitas vezes este valor patrimonial para fundos de tijolo está defasado. A gente viu que em apenas uma reavaliação, o valor patrimonial do LVBI subiu quase 6%. Isso foi acontecendo ao longo do ano e ao longo de toda a alteração de cenário que a gente passou nesses últimos meses. Por isso que nós evitamos aqui tomar decisões baseadas em valor patrimonial para fundos de tijolo. Esse valor patrimonial, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, é utilizado bastante aqui por nós para a precificação de FOFs e também de fundos de papel. Mas para a precificação de fundos que têm na sua carteira uma base de ativos considerada ilíquida, ou seja, que não tem aquela marcação de valor de mercado, que não tem negociações acontecendo a todo momento, como é o caso de imóveis, o valor patrimonial ele pode sim estar defasado e pode não nos oferecer uma boa referência. Continuando aqui nos desempenhos, nos destaques de desempenho do mês, nós também temos ali em terceiro lugar o KNSC 11. E eu destaco aqui o KNSC porque ele é o fundo mais recente da nossa carteira. Nós incluímos o KNSC na nossa revisão aqui da carteira recomendada do mês de julho, justamente buscando aproveitar alguns picos inflacionários que possam vir, já que o KNSC é um fundo de papel com uma carteira de indexação mista, ou seja, ela é indexada ao IPCA e também ao CDI. E também para aproveitar o bom momento do CDI, para aproveitar esse carrego, essas taxas mais elevadas que a gente consegue de remuneração ao investir no KNSC. Então o KNSC também apresentou um bom desempenho ao longo do mês de julho, tendo uma apreciação aí de aproximadamente 2%. E aqui eu volto à nossa análise ao valor patrimonial. O KNSC é um fundo de papel, então ele tende a ser negociado muito próximo do seu valor patrimonial. Descasamentos ou oscilações muito fora desse valor patrimonial, eles podem oferecer algumas oportunidades ou pontos de alerta, que foi, por exemplo, o que aconteceu com o BTCI, que foi, por exemplo, o que aconteceu em uma magnitude pequena do BTCI. O BTCI, nós inclusive falamos no relatório da carteira anterior que ele estava sendo negociado com leve ágio, frente ao seu valor patrimonial, ou seja, que ele estava sendo negociado acima do valor patrimonial da sua carteira, e aí esse mês ele ficou basicamente estabilizado ali no 0 a 0, com uma leve queda de 0,4%, estando agora numa faixa de negociação bastante próxima ao seu valor patrimonial. Mas eu entendo também que essas não são posições táticas na carteira. Essas diferenças que a gente visualiza, eles podem servir como balizamento, podem servir como um ponto de entrada, um ponto de saída, mas o que eu quero dizer com não ser uma posição tática? O que isso significa? Significa que a gente deve ficar atento a valores muito distantes do valor patrimonial desses ativos, ou seja, com ágios ou deságios acima de 5%, por exemplo, mas que essa faixa de negociação ela pode trazer riscos. Isso significa que eu não estou aqui com o objetivo de comprar a 1, 2% de deságio para depois vender a 1, 2% de ágio, ou seja, comprar com 2% de desconto e depois vender com 2 a 3% de desconto. Porque a gente tem alguns custos envolvidos nessa transação e a gente depende muito de tempo de mercado. Ou seja, eu vejo esses fundos de papel aqui na carteira como uma posição mais estrutural, buscando aproveitar as boas taxas de remuneração que eles podem trazer. A única exceção aqui pode vir a ser o CPTS, e nós incluímos lá atrás justamente falando desse deságio que ele vinha sendo negociado nos últimos meses. Mas o CPTS ele pode até ser entendido quase que como um fundo multi-estratégia, já que ele tem boa parte da sua carteira dedicada a cotas de outros fundos imobiliários. Quando nós olhamos os fundos da carteira que são puramente, ou pelo menos mais de 80, 85% do seu portfólio, seja de CRIs, a gente sim busca fazer a aquisição em valores próximos ao patrimonial,
mas o nosso objetivo aqui não é ficar comprando e vendendo essas pequenas diferenças que o mercado pode vir a precificar. Bom, e quais são as nossas perspectivas setoriais? Bom, como eu falei, eu vou trazer brevemente aqui para vocês qual está sendo o nosso pensamento para cada um dos setores de fundos imobiliários. Bom, nos fundos de papel nós continuamos otimistas, principalmente nasquelas carteiras de baixo a médio risco de crédito, como as que nós temos aqui nas nossas recomendações. Com os juros mais elevados, o rendimento dos fundos de papel deve continuar em bons patamares, por isso que a gente está aproveitando para indexar a carteira e para expor a carteira tanto para capturar esses picos inflacionários que eu mencionei, tanto para aproveitar esses juros mais elevados, essas taxas mais elevadas de remuneração. Em galpões logísticos, nós entendemos que o segmento estabilizou em um bom patamar de preços, ou seja, que o preço de aluguel subiu de uma maneira consistente e que deve continuar nessa região agora pelos próximos meses. Esse é um bom patamar para a gente estar posicionado e é um setor que deve trazer bons rendimentos também. E aí eu volto a dizer, para galpões logísticos a gente tem uma posição mais consolidada, uma posição mais robusta que visa trazer tranquilidade para a carteira. Nós temos dois fundos de galpões logísticos na carteira, que é justamente o LVBI, que eu mencionei anteriormente, e o BTLG, que eu mencionei com um pouco mais de detalhes no vídeo do mês passado. Para galpões logísticos, inclusive, a gente está posicionado em fundos que tenham essa capacidade de repasse de inflação. Então, tanto os aluguéis quanto o seu valor de mercado, a gente espera que sigam em linha com a inflação e que sejam premiados aqueles bons portfólios com eventuais giros da carteira. Já em lajes corporativas, o setor ainda vem enfrentando desafios ali de reaquecimento de demanda. Por isso que nós estamos posicionando nossa carteira no setor em regiões de alta demanda, em que o preço de aluguel esteja em patamares crescentes e que a vacância esteja muito baixa. Nesse momento, a gente não vê grandes oportunidades para capturar essa compra de vacância, ou seja, comprar fundos que tenham uma vacância muito grande para esperar essa consolidação e eventualmente comprar a preço um pouco mais barato para vender lá na frente um preço um pouco mais alto. Na nossa opinião, o tempo e a maturação dessa tese de investimento pode ser muito longo, o que pode prejudicar o nosso carrego nesse período. Já shoppings e renda urbana, varejo, nós temos um viés positivo. Nós temos exposições específicas na carteira que visam justamente expor a nossa estratégia a esses bons ativos. A gente espera que o bom desempenho das empresas continue e que os fundos imobiliários consigam, consequentemente, capturar esse bom desempenho ali na sua receita operacional. Então a gente segue exposto a fundos com portfólio dominante e também com baixa alavancagem. Já o FOF, ele é um reflexo mais agressivo do IFIX. Ou seja, ele vai trazer uma maior volatilidade para a carteira, mas em momentos de otimismo ele pode também nos entregar retornos superiores à média. Mesmo assim, a gente optou por estar expondo a carteira a um FOF mais conservador, a um FOF que preza pela qualidade do seu portfólio e que tenham posições em que a gente se sinta confortável em carregá-las ao longo do tempo. Isso significa que não é um FOF que depende muito de ganho de capital para entregar um bom retorno, mas que esses ganhos de capital são certamente bem-vindos. Bom, para esse mês de agosto nós não vamos fazer nenhuma alteração aqui na estratégia da carteira, nenhuma alteração nas nossas recomendações, nenhuma recomendação de compra ou de venda. Nós vamos manter exatamente a mesma carteira que nós mantivemos no mês de julho. Aqui, como vocês podem ver, tem o desempenho anual acumulado da carteira em comparação ao IFIX, carteira que está apresentando aí um retorno de 2,8% frente a 1,2% do IFIX no mesmo período, né, desde o dia 13 de janeiro. Então, é um desempenho que vem cumprindo o seu objetivo, que é superar o IFIX, potencialmente trazendo menos risco para o investidor. Se você gostou e quer acompanhar e conhecer a nossa carteira completa, é só acessar o site da AK Research. O seu cadastro é completo e gratuito, você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!